Já tem gente abrindo a Bíblia, né? Ah, está escrito ali. Eu ia perguntar, como é que vocês sabem em que texto que eu vou pregar? Vocês sabem, está escrito. Muito bem. Então, vamos continuar a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 a 10. 1 ao 10. Convido a congregação a ficar em pé. Essa é a penúltima exposição da carta. As janelas estão meio abertas porque vocês estão com frio. Tá bom assim para todo mundo? Se quiserem abrir, pode abrir. Eu vi que todas estão... Não, daqui fui eu que abri. Essa daqui. Se quiserem manter meio aberta, tudo bem. Só perguntei porque eu estou vendo que todas estão assim. Então tá bom. Vamos ler o texto? Eu acho que vocês estavam com calor, né? Acho. Não? É assim mesmo. O dia que botar ar, então, um com calor, outro com frio. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 1 ao 10. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Amém. Tome assento, por favor. Nós vamos meditar então sobre a volta do Senhor. É a segunda carta de Pedro, conforme ele mesmo diz aqui no capítulo 3. É provável então que tenha sido aos mesmos destinatários da primeira carta. Muito provável, embora não haja prova aqui interna, mas é provável. Ele faz um alerta às igrejas, porque são várias igrejas, e considerando as igrejas da Ásia, são várias, não é uma igreja só. E ele faz um alerta contra os enganadores que apareceriam no meio da igreja, conforme nós vimos no capítulo 2, semana passada. Agora, no capítulo 3, o argumento principal é sobre a volta do Senhor e como aguardá-lo. Porque Cristo voltará. E como nós devemos aguardá-lo. No início, o autor sacro relembra os ensinos dos profetas e dos apóstolos sobre a volta do Senhor e previne a igreja contra as zombarias, coisa que nós conhecemos muito bem. No trabalho, nos vizinhos, no círculo familiar. Quando é que Cristo vai voltar? Já tem um tempão. Previne, então, ensina, aliás, sobre os ensinos dos profetas e apóstolos sobre a volta do Senhor, prevenindo contra a zombaria dos falsos mestres. Ao mesmo tempo que fortalece o coração da igreja, para saber que Cristo não esqueceu da sua promessa. Mostra também que é um tempo de arrependimento de pecados. Já na segunda parte, ele ensina como a igreja deve aguardar o Senhor, que é a partir do verso 11 até o final. E tudo isso está no verso-chave da carta, que são os dois últimos, verso 17 e verso 18, quando ele diz para então crescermos na graça e no conhecimento de Cristo, para não sermos arrastados por ventos de doutrina de gente falsa. É o mesmo conhecimento de Cristo que Pedro já falara no capítulo 1. Ou seja, a intimidade e o relacionamento com o Senhor, mostrando as virtudes dos fiéis. Daqueles então que crescem no conhecimento do Senhor e apresentam as virtudes de Cristo, conforme ele aborda lá no capítulo 1.
nós veremos hoje, então, essa primeira parte, dos versos 1 ao 10, sobre a volta do Senhor, os eventos que acontecerão com o evento da volta de Cristo. E a partir, então, do verso 11, como aguardar a volta de Cristo. Esse texto é facilmente dividido em 3 partes. Verso 1 ao 4 tem o ensino de Pedro e a zombaria dos falsos, dos enganadores. Verso 5 ao 7, a volta do Senhor e o juízo que vem dessa volta. E verso 8 ao 10, a volta do Senhor, mas o destaque é para a paciência de Deus, a longanimidade de Deus e a esperança da igreja, então. Então, verso 1 ao 4, sobre ensino e zombaria. O ensino de Pedro, ele diz nos versos 1 e 2. Amados, esta é a segunda carta, em ambas eu procuro com lembranças despertar a mente de vocês. Verso 2, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Pedro já tinha dito isso no verso 12 do capítulo 1. Sempre estarei pronto para lembrar a vocês os ensinos dos profetas e dos apóstolos. Ele diz então claramente que esse ensino é dado pelo Senhor. Ele diz isso no capítulo 1, ele fundamenta os seus argumentos e exortações em Cristo, no Deus e Salvador Jesus Cristo. É sempre a partir de Cristo que Pedro faz os seus argumentos nesta carta. É sobre a vinda do Senhor, e ele viu esta glória do Senhor no Monte da Transfiguração, conforme ele diz no verso 16, capítulo 1. Não é a partir de fábulas que ele estava ensinando as igrejas, nem a partir de historinhas, sem H, letra E, historinhas, mas a partir de Cristo e do poder da sua majestade que ele viu no Monte da Transfiguração. Então, além de alertar que haveria falsos mestres, como houve falsos profetas no passado, Pedro também está lembrando e confirmando o que os profetas já haviam dito e vislumbrado sobre o dia do Senhor, dia com letra maiúscula, que é a volta do Senhor, que é o dia do julgamento, que é o dia da salvação. E aí nós temos inúmeros textos do Antigo Testamento, e eu separei um, Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, que fala de um tempo de arrependimento. E diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Mas também tem um tempo de julgamento. Aliás, Malaquias fala dos dois. Isaías, capítulo 13, versos 9 ao 11. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei o orgulho dos violentos. Isso que acontecerá quando Cristo voltar. E é isso que os enganadores e os zombadores, esses que dizem: está demorando demais a volta de Cristo. Já tem 2000 anos e mais um pouquinho, e ele ainda não voltou, está tudo do mesmo jeito. É isso que eles não querem entender. Há um tempo para arrependimento e depois um tempo para juízo. Verso 3 e 4, Pedro alerta que essa gente enganadora zombaria da igreja, sobre a pretensa demora de Cristo. Veja que a base das suas zombarias são as próprias paixões, conforme ele diz no finalzinho do verso 3, andando segundo as próprias paixões. Enquanto Pedro está ensinando a partir de Cristo, os falsos mestres ou os enganadores ensinam ou ensinariam a partir das suas próprias paixões, do seu próprio egoísmo, da sua própria vontade, dos seus achismos, bem próprio dos falsos mestres, que acontece até hoje. Eles não ensinam a partir de Cristo. Às vezes usam até o nome de Cristo. E às vezes até pegam um texto isolado, fora do contexto, e mudam o que o texto quer dizer, para ensinar a partir daquilo que eles acham. É a mesma coisa, o padrão se repete. Nada novo debaixo do sol. Tudo se repete. Tudo se repete. E é muito provável que esses falsos mestres sejam os mesmos do capítulo 2. Ele não está falando de gente nova. Ele está falando dos mesmos falsos que apareceriam.
que também falavam das suas próprias paixões. Essa gente, além de rebelião, de promover rebelião, eles rejeitariam o senhorio de Cristo. Então a zombaria deles é deliberada diante das promessas de Jesus. Eles diriam assim: está tudo igual, sempre foi assim, o mundo já está assim há muitos anos, há muitos séculos, há muitos milênios, nada aconteceu de lá para cá, nada vai acontecer daqui para lá. Vocês são loucos de ficar esperando alguém, ficar olhando para o céu esperando um Salvador. Não vem. Outros, para dar uma amenizada no texto, não, Jesus vem, mas vem no coração das pessoas. Jesus virá de forma visível nos céus, com os seus anjos, em grande poder e glória. Não esqueçam isso, não percam isso. Jesus falou, as cartas falam, o Apocalipse fala. Não percam isso. Essa historinha de que Jesus já veio e veio no coração das pessoas. É a mesma coisa do Natal. Que Jesus nasça no seu coração. Jesus nasceu na história. Ele não vai nascer no seu coração. Já nasceu na história. O que nós precisamos é nos render a Ele. E aí, ok. Todo ano, no final do ano, a gente sempre ouve, inclusive nos púlpitos, Jesus vai nascer no seu coração. Jesus já nasceu na história. É um evento. A eternidade entrou no tempo, entrou na história. O Deus Todo-Poderoso encarnou, se humilhou para que nós tivéssemos perdão, que nós celebramos hoje de manhã. Então essa é a historinha de sempre. Sempre sutil, enganando, um pedacinho da Bíblia aqui, um pedacinho da Bíblia lá. E o intuito desses falsos é dizer que não haverá castigo. E já ouviram isso hoje? Nos dias de hoje? Não, Deus é bom. Deus é bom, Ele vai livrar todo mundo no final das contas, porque Ele sabe que nós somos falhos. Essa é meia verdade. É a mesma coisa que a serpente fez com Eva. Ele disse que vocês não poderiam comer de tudo. Ora, mas Ele não quer que vocês conheçam o bem e o mal e tenham conhecimento dele. É sempre sutil. É para enganar, por isso que são enganadores. Enganadores enganam. Essa é a ideia. O intuito, então, desses enganadores e desses falsos mestres é que não haverá castigo. Achar que podem se livrar do juízo ou que não terá juízo. Acusar o Senhor de inatividade. Não, Jesus esqueceu. Jesus foi embora, quer saber da gente? Não, foi embora, sumiu. Causar desânimo à igreja. E a igreja, ao invés de ser igreja, passa a ser um clube, porque tem que atrair as pessoas, né? Se não tem mais Jesus crucificado e que vai voltar, vai fazer o quê? Tem que inventar alguma coisa. Causa desânimo à igreja, desvia a igreja de uma vida piedosa enquanto aguarda o Senhor. Para que santificação, se Deus salvará a todos? Para que se esforçarem a agradar ao Senhor? Não tem galardão, porque não tem Cristo, não tem volta, então não tem mais nada. Então nós somos uns miseráveis de estarmos aqui adorando ao Senhor todo domingo, domingo sempre. E alegam, nada acontecerá, tudo está como sempre foi, mas haverá juízo. Haverá juízo sobre eles, embora eles teimam em não querer saber. Versos 5 ao 7, Pedro vai falar da volta do Senhor especificamente. E ele vai falar do juízo que será como consequência da volta de Cristo. Ele diz no verso 5, acontece que de propósito, por que eles fazem isso? Porque de propósito esquecem deliberadamente. Já esqueceu deliberadamente? O esquecer que eu não quero saber. Esse é o esquecer deliberadamente. Não quero saber e tem raiva de quem sabe. Mais ou menos isso que a gente ouve por aí. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água através da palavra. E a gente já fala da palavra. Eles escarnecem então da igreja e das promessas da volta de Cristo de propósito, deliberadamente. Eles querem fazer assim, não é por ignorância, não é porque não sabem, eles querem ser rebeldes. Eles se esquecem dos juízos do passado. E aqui Pedro traz o dilúvio. Quando ele fala sobre a palavra, a terra foi criada pela palavra, e pela mesma palavra, Deus trouxe juízo, destruindo tudo em água, afogado em água, no verso 6, no finalzinho do verso 6. Pedro então se esforça para lembrar a igreja dos ensinos apostólicos que os enganadores se esquecem de propósito e sobre o juízo de Deus. O autor então mostra que a criação foi realizada pelo poder da palavra. Olha o verso 5. E 6. Esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água, através da água, pela palavra. Olha quantas vezes a palavra repete.
Verso 6, com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. É a mesma palavra de poder que criou, é a mesma palavra de poder que puniu com o dilúvio, é a mesma palavra de poder que punirá com fogo quando Cristo voltar. É a palavra dele. Pela mesma palavra tudo isso aconteceu. Esses escarnecedores não querem saber disso, deliberadamente. Estão sob o castigo, e mesmo assim eles zombam da sua própria punição, porque alegam que tem punição. Não vai ter nada, vocês são uns bobos, dizem para a gente. Zombam da palavra que os criou, e da palavra que julgou o mundo antigo, e que trará punição com fogo. Veja que é a palavra de poder de Deus, que entesoura, que guarda, que reserva o mundo para o fogo, para juízo. Não é sobre um evento catastrófico, involuntário, e o mundo então será destruído. Não. E a gente fica preocupado, vai aparecer um cometa, um asteroide, ou algo do tipo, que vai passar perto da Terra e vai mexer com o campo magnético, e aí tudo será... o Sol está tendo alguns distúrbios, pode ser que ele tenha uma explosão solar, e aí então o planeta vai ser destruído. Não, estão poluindo demais o rio, e jogando fumaça não sei aonde, então o mundo entrará em colapso, e então o mundo será destruído. Não, vai ter uma bomba não sei aonde, que alguém vai jogar sobre não sei aonde, e então o mundo será destruído. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a terra está guardada e será destruída pelo fogo, pela palavra de Deus. É Ele quem trará juízo ao mal. É Ele quem trará juízo a esses zombadores. É Ele quem trará juízo para esses ímpios. O mundo está guardado por Deus para o juízo. Como diz o Warren Wiersbe, Deus é capaz de intervir no curso da história. Ele o fez no passado e pode fazê-lo outra vez. A vinda do dia do Senhor, prometida pelos profetas e apóstolos, e também por Jesus Cristo, é tão certa como foi a vinda do dilúvio no tempo de Noé, e do fogo e enxofre para destruir Sodoma e Gomorra. Isso é certo, irmãos. Mesmo que leve mais 2000 e poucos anos. Eu acho, agora só um achismo bem particular, acho que não leva isso tudo mais. Os sinais já estão muito mais intensos do que há 1000 anos. Então, o que esses loucos, o que esses falsos enganadores, esses lobos em peles de cordeiro estão fazendo é loucura total. Tolice. Jesus não voltará mais como um servo sofredor, que a gente já leu diversas vezes em Isaías 53. Jesus voltará como rei. Jesus voltará como juiz, com toda a sua glória, conforme ele mesmo diz em Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Esse dia que alguns zombam de demorado ou esquecido será um dia de horror. Esse dia será um dia de lamento. Esse dia será um dia de desespero para muitos. O juízo estará posto e o tempo terá chegado ao fim. Vou ler mais um trecho de Mateus 24, nós lemos no início também. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É isso que acontecerá quando Cristo voltar. E no verso 10, o autor detalha mais um pouco sobre o dia do Senhor. Os céus passarão com um estrondo. Eu não tenho ideia do que será esse estrondo. Aí eu fico imaginando. Se uma trovoada de uma tempestade de verão ali de janeiro, fevereiro, né? Às vezes nos assusta. Você imagina todo o céu atmosférico e todo o céu espacial se contorcendo. Como é que vai ser esse barulho? Não vai ser um barulhinho. Vai ser um barulho de horror. O mundo está acabando. A realidade do céu atmosférico e do céu espacial não será mais como nós conhecemos hoje.
Diz ainda no verso 10 que os elementos serão consumidos pelo fogo. Alguns acham que esses elementos são os elementos básicos da natureza, alguns elementos químicos. Não me parece ser isso. Me parece ser os astros e as estrelas que cairão, derreterão. Porque em muitos outros textos, inclusive Mateus 24 e 25, quando fala dos elementos, está falando dos astros. O texto ainda diz que a terra e suas obras serão destruídas ou descobertas. Sabe quando a gente precisa limpar? Não se faz mais isso, mas se fazia muito. Limpar um grande terreno. O que você fazia? Tacava fogo e aí limpava o mato, bicho e por aí vai. Acho que nem pode mais fazer isso. O fogo vai descortinar tudo. E todas as obras humanas ficarão expostas. E os ímpios serão destruídos. Esse é o resultado da vinda de Cristo. Lamento, dor, fogo, juízo, destruição. E o escárnio terá fim. Ninguém vai fazer mais escárnio nesse dia. A maldade terá fim. Ninguém estará mais pensando em maldade nesse dia. Os enganadores terão fim. Ninguém vai ter tempo mais de correr atrás de outros para enganar. O mundo conhecido terá fim. Não, mas há escapatória. Há escapatória para esse horror. Assim como há esperança para além do horror. Porque será um dia de horror. São os versos 8 ao 10. A volta do Senhor, isso, destaque para a longanimidade de Deus e a esperança da igreja. Olha o verso 8. Mas há uma coisa. Veja que tem uma conjunção adversativa aqui. Eu gosto muito de conjunção adversativa na Bíblia, porque ela vai esclarecer alguma coisa. Então, todo esse horror dos versos 5, 6 e 7, mas há uma coisa. Tem algo diferente aqui. Tem uma esperança. Tem um caminho melhor. Tem algo de bom aqui. Tem horror sim, terá horror sim, mas tem uma saída, tem salvação. Verso 8 então diz, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Olha que os falsos mestres, os enganadores, esqueciam de propósito sobre Cristo e sobre a volta de Cristo. E agora Pedro está dizendo para a igreja, amados, queridos irmãos, vocês não devem esquecer, não esqueçam disso, estejam com isso na memória de vocês o tempo todo. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Isso aqui é esperança. Ufa, meu Senhor não esqueceu da promessa. Porque o tempo para Ele não é nada. Um dia, meia hora, 2 séculos, 1 milênio, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Deus não usa relógio. Deus não usa agenda de papel ou no celular. O tempo para Ele não é nada. Ele é o Senhor do tempo. Pedro relembra Moisés no Salmo 90. Um dia, 1 ano, 1000 anos. É tudo igual para o Criador. Então a promessa no verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Está tudo sob controle. Isso é esperança para a igreja. Isso é descanso para a igreja. Isso é sossego para a igreja. Meu Deus, estão zombando que o meu Senhor não voltou. Está tudo sob controle. Ele não perdeu o controle da história e Ele sabe exatamente o dia que Ele voltará. Ele realiza tudo no tempo adequado. E a igreja deveria saber naquela época, e a igreja deve saber ainda hoje, que o Senhor cumprirá a sua promessa. Jesus voltará para buscar os seus. Ele mesmo prometeu em João 14. Aliás, o Mateus 24 que nós lemos diz que os anjos farão a colheita dos fiéis, para juntar todos diante do Supremo Pastor. E o verso 9 ainda continua, dizendo assim, ele não retarda a sua promessa, embora alguns pensem que está demorada, pelo contrário, no meio do verso 9, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cristo, a Trindade, é longânima conosco. Longanimidade é mais que paciência, tá? É ânimo sereno, dobrado. A ideia, o sentimento é mais do que paciência, conforme a gente conhece em português. É paciência de Deus.
E a igreja deveria ser grata por isso, porque é tempo de ajustar o coração. Porque quando Cristo voltar, não dá mais tempo de ajustar nada, tá? O que foi, foi. O que fez, fez. E o que não fez, não fez. É paciência para que todos cheguem ao arrependimento. Vejam que ele diz, Pedro diz, no verso 9, pelo contrário, ele é paciente com vocês. Ele está falando com a igreja. Ele está falando dos ímpios aqui no verso 7, ele vai falar com ímpios depois, a partir do 11, vai estar falando sobre os ímpios. Mas ele aqui está falando com a igreja. Deus é paciente com vocês. Então a igreja também precisa estar atenta, porque esse é um tempo de ajustar o coração com Deus. É longanimidade, é paciência de Deus para que a igreja se ajuste e aguarde adequadamente o seu Senhor voltar, nosso Senhor voltar. A igreja, então, não pode ser influenciada pelos enganadores e escarnecedores e ficar apática, não pode. Tornar-se apática, duvidosa. Será que Cristo vai voltar? Será que ele volta amanhã? Alguns desavisados começam a fazer calendário. Em vez de se preocupar com a fidelidade, ele quer fazer calendário. E aí vai fazendo calendário. Não, porque teve Rússia, Ucrânia, então mais 2,7. Eu acho que volta ano que vem. Aí não vem. Ih, errei o cálculo. Deixa eu fazer de novo. Aí vai jogando. É uma loucura. Não cabe a gente. Não somos nós que vamos fazer o calendário. É sobre Deus. A igreja não pode ser desleixada, não pode ser apática, duvidosa, capenga, enquanto aguarda o Senhor. E ele ainda diz, no verso 9, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Está falando sobre os ímpios. Está falando sobre não crentes. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento e ele dá tempo para isso, dá oportunidades para isso, tem paciência para reter o juízo, porque o juízo virá. Ainda não veio, porque é paciência, é longanimidade, é misericórdia, para que todos cheguem ao arrependimento. Foi isso que Deus fez, usando como exemplo punições antigas, o dilúvio. Pedro diz isso na primeira carta, capítulo 3, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Deus poderia ter punido logo de uma vez? Poderia. Ainda diz que Noé foi pregador da justiça. E aí é um debate teológico, se realmente Noé pregou o arrependimento, ou se é só uma qualidade dele, enquanto obediente. Parece-me que ele, como pregador, ficaria mais adequado aos textos. Mas é um debate teológico. O destaque aqui é a paciência do Senhor em punir com o dilúvio. E puniu. E avisou. Mas o mundo não quis. Continuou rebelde. E a maldade aumentando. Aumentando, aumentando e aumentando. Até que o dilúvio veio. E a porta da arca fechou. E o mundo não foi punido. As pessoas experimentaram no tempo de Noé a paciência de Deus, mas mantiveram-se rebeldes. Que Cristo não encontre membros de igreja, não estou falando de crente, estou falando de membro de igreja. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é. Que Cristo não encontre membro de igreja sem vigilância, sem regeneração, sem justificação, sem santificação. Porque quando Cristo voltar, eu sou membro, a minha carteirinha. A nossa que nem tem carteirinha, né? Olha lá no Enuvis, vai lá ver, meu nome está lá, era só membro. Só membro. E aí Cristo vai dizer, nunca conheci você. Não, eu era da igreja lá. Sei quem é não. Paciência de Deus é para que as pessoas cheguem ao arrependimento. É a expressão da sua exuberante misericórdia e graça. Esse é o tempo oportuno de arrependimento. Para não crentes e para a igreja, para que a igreja se conforme à vontade e o caráter de Cristo. Porque todos nós temos coisas para ajustar. Ah, mas eu sou crente de verdade, eu não serei salvo? Claro que será, não é por sua obra, que se fosse por sua obra estaríamos todos no inferno. Começando comigo. Mas nós temos galardões a serem recebidos e nós agradamos ao Senhor. Alguns receberão mais, sim, alguns entrarão no reino com mais honra. Nós já vimos isso na carta de Pedro, na primeira carta.
Alguns entrarão no reino com mais honras, outros com menos honra, porque foram meia boca. Crentes, meia boca. Então ajustemos a vida, o coração, para aguardar o Senhor. Mas resolva isso antes que ele chegue, pois ele virá e pegará muitos de surpresa, conforme diz o verso 10. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. E a ideia aqui é de surpresa. Não tem data marcada, não tem horário marcado com a humanidade. O ladrão não avisa, ele não manda uma cartinha, um e-mail, um WhatsApp. Olha, tal dia eu chegarei na sua casa. Não existe isso. Nós ficamos o quê? Vigilantes. E aí a gente fecha a janela, tranca, bota alarme, bota chave tetra e etc. Justamente para que a nossa casa não seja arrombada. Mas ele não avisa. E às vezes essas coisas nem funcionam. Mas esse é o nosso papel. Até porque, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os guardas, os sentinelas. Mas nosso papel é ter o sentinela no alto do muro, olhando. E muitos textos avisam sobre essa vigilância. Os evangelhos avisam, as cartas avisam, e Paulo aos Tessalonicenses avisa, e Mateus 24, portanto vigiem. Vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Nada mais lógico. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Os sinais estão aí, está próximo. Quando o anticristo brotar no mundo, e parece-me que não está muito longe, Cristo estará mais perto de voltar. Quando a igreja começar a ser perseguida, Cristo mais perto de voltar. Mas a hora exata nós não sabemos. O dia exato nós não sabemos. E quando tudo parecer normal, e quando estivermos acostumados com o mundo de iniquidade, Cristo então volta. E peço a Deus que estejamos preparados para isso. Para que não envergonhemos o Senhor quando Ele voltar. Que sejamos elogiados por Ele. Mesmo que estejamos presos, perdidos no meio do mato, escondido em algum canto, adorando ao Senhor com uma lamparina ou uma vela acesa e não um lugar bonito assim. Sejamos encontrados, aprovados diante do Senhor. E isso então demonstra a seriedade do que é aguardar a volta de Cristo. O tempo está acabando. A cada minuto que passa, menos tempo tem. A cada minuto que passa, estamos mais velhos. A cada minuto que passa, estamos mais próximos da morte. Isso é inevitável. É um caminho que não tem retorno. O dia de ontem, a manhã de hoje, não volta mais. Nem uma hora atrás volta mais. O tempo está acabando. E eu gostaria de deixar duas aplicações. Na verdade, resumir algumas coisas, ressaltar algumas coisas, antes de concluir. Primeiro é para a igreja de Cristo. Jesus voltará, queridos, no tempo certo e determinado, saibam disso. Não se esqueçam disso. Conforme Pedro diz aqui, não se esqueçam, vocês não devem esquecer, Cristo voltará. O Senhor não esqueceu e nem retardou sua volta. Descansemos e renovemos nossa esperança no pleno conhecimento de Cristo. É somente na intimidade com Cristo que nós descansamos aguardando o Senhor. Pode ser que a gente morra antes. E é muito provável que morramos antes. Aguardemos vigilantemente, adequadamente o Senhor Jesus Cristo. É nele que nós colocamos nossa mente e nosso coração para desejarmos ardentemente ver o nosso Salvador. Vocês desejam ver o Salvador? Porque sua casa vai ficar aqui, seu carro vai ficar, sua roupa chique vai ficar, seu dinheiro vai ficar, tudo isso vai ficar. E algumas coisas ainda serão destruídas, porque com o cosmos se contorcendo e as coisas em fogo, algumas coisas serão destruídas. Seus diplomas na parede vão ficar, seu equipamento, suas ferramentas, a roda do carro, multimídia, plus, power, tudo isso vai ficar.
seu sapato de couro, sei lá de quê. Tudo isso vai ficar. Desejemos ardentemente a volta do Senhor. Apesar das zombarias, das críticas, das ofensas, não desanimemos. Aqui é peregrinação. Nós não estamos em casa. Nossa casa não é aqui. Eu sei que colocar isso do ouvido para a mente é mais fácil. Colocar da mente para o coração, esse caminho não é desenhado pela Bíblia, tá? Eu estou falando de forma ilustrativa. Colocar da mente, do cognitivo para o coração é que é o desafio. Porque às vezes a gente olha para o mundo e diz, meu Deus, esse mundo está perdido. Tá. O mal está tomando conta de tudo. Tá. Cristo falou sobre essas coisas. Nós temos doenças 1000. Epidemias já estão programadas, algumas. Eu não sei se fabricadas ou aleatórias, mas estão. Sim. Por isso que o nosso descanso é em Cristo e desejarmos a volta dele. Para morarmos com ele. Porque nós aguardamos novos céus e nova terra. Conforme diz Pedro aqui no verso 12, que nós vamos ver, se Deus permitir, domingo que vem. Verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E então nós aguardamos, verso 13, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O mundo é injusto? Nosso país é injusto? E está cada dia pior em relação ao assunto. Nós viveremos em novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então, amados, ajuste o coração. É um tempo da longanimidade para ajustar o coração. Abandonar pecados. Não basta ser membro da igreja, eu já falei e vou repetir. Não basta ter um nome lá no aplicativo Enuvis que nós usamos. Não é suficiente. Aquilo é um controle administrativo. Só. Importante para a gente organizar a vida da igreja, mas para a salvação não serve. Cristo não vai perguntar sobre o Enuvis lá. Ele vai olhar para você, vai se conhece ou não. É necessário então um coração regenerado, justificado e santificado por Jesus. Nossa intimidade e caminhada com Cristo deve refletir isso. E nosso apreço por Ele. Nosso desejo por Ele. Desejar que Ele volte para estarmos com Ele. Para sermos encontrados sem mancha. Sem mácula. Sem escândalo. E é claro que eu estou falando para indivíduos. Um a um. Mas o ensino tem que ver também com a igreja, como corpo, como povo. A igreja de Cristo não pode ser apática. Vendo o mundo passar, acontecendo as coisas, de boca aberta, sem saber porquê, sem saber o que dizer. Já falei aos irmãos e vou repetir mais uma vez, o que nós precisamos está nas Escrituras, estão nas Escrituras. Ela é suficiente para o que precisamos. Tem todos os ensinos que precisamos. Então a igreja, como corpo, não pode ser apática, acomodada, inerte, egoísta. Sabe a igreja quando pensa só nela? Eu quero saber do mundo não, outras igrejas eu quero nem saber, outros crentes que morra todo mundo. Eu quero saber da gente só. Isso não é um sentimento de igreja, não é. Porque nós estaremos na eternidade com todos os crentes fiéis. Todos os crentes fiéis de todos os tempos. E de todas as denominações que são fiéis. Não pense que no céu terá só batistas, não. Uma igreja, então, não pode ser egoísta, não pode ser conflituosa, beligerante, brigar, que é atrito. Eu não vou muito com a cara desse aqui, não. Esse aqui é meio estranho. Tem um monte de gente estranha na igreja. Talvez eu seja o primeiro, o mais estranho. Você também. Já imaginou se a igreja fosse igual a você, todos iguais a você? Meu Deus do céu, misericórdia. A igreja, então, deve se alegrar com o Evangelho. A igreja deve pregar o Evangelho. A igreja deve se alegrar na adoração. A igreja deve amar. A igreja deve comungar. A igreja deve orar,
respirar o evangelho da salvação. E então seremos vigilantes, atentos, porque estamos juntos, comungando, aprendendo da palavra, orando juntos, orando uns pelos outros. Isso é igreja. Já falei em outros momentos, vou repetir, o culto público não é um encontro social apenas. Esse é um detalhe. O culto público é uma reunião do povo de Deus em audiência com o Criador dos céus e da terra. E nós cantamos alegremente, nós vibramos com Ele, para louvar o nome dEle, aquele que nos salvou dessa destruição e desse juízo que virá. Às vezes me parece que alguns pensam, que nós éramos dignos de tamanha salvação. Não éramos e não somos. E nós somos mantidos fiéis pela graça de Cristo, pelo poder do Espírito, porque senão a gente já tinha desandado também. A igreja só foi mantida esses séculos todos pelo poder dos céus, porque se fosse só uma instituição social, já tinha degringolado há muito tempo. Há muito tempo. Mas no Apocalipse, a igreja venceu. Os fiéis foram mantidos. Então, cuidado, amados. Cuidado. Sejamos essa igreja. Alegre, vibrante, que pregue, que viva o evangelho, que ame, que ora, e etc. Para aguardar nosso Senhor. E aí o Senhor fala: vinde benditos de meu Pai. Pode entrar. O reino que foi preparado para vocês. Aos não crentes, o tempo está acabando. A trombeta vai soar. E alguém um dia me perguntou, eu não sei se foi aqui: a gente vai ouvir mesmo uma trombeta? Só, olha, a Bíblia não trata do detalhe, mas do jeito que está escrito, de ponta a ponta, em vários textos, Antigo Testamento, Novo Testamento, termina no Apocalipse, cheio de trombeta, eu arrisco a dizer que nós vamos ouvir uma trombeta. Não sei como é que vai ser, mas vai ter uma trombeta. E aí já era. A trombeta vai soar e Cristo vai voltar. O tempo está acabando. Não pense que Jesus se esqueceu da sua volta e da sua promessa. Quando Ele apontar nos céus, em todo poder e glória, com os anjos, as miríades celestiais, o juízo estará posto sem novas oportunidades. Hoje você tem oportunidade. Ah, mas está botando medo. Não, eu estou dizendo o que está na Bíblia. Haverá juízo. E tem salvação. E Deus está sendo longânimo, ofertando salvação. Os céus e a terra, assim como os ímpios, serão julgados pelo fogo. E fogo aqui não é uma metáfora. É fogo. Fogo que destrói, consome e derrete. E não haverá mais escapatória. A oportunidade de arrependimento é agora. Aproveite o tempo de longanimidade do Senhor. Não zombe da paciência de Deus. Israel zombou. Judá zombou. Um foi destruído pela Síria e outro foi tomado pela Babilônia. Sabe por que voltaram? Porque Deus tinha feito uma aliança com eles. Deus não quebra a sua aliança. Então voltaram. Voltou um pingado, considerado o que foi destruído. Então Deus fez uma nova nação e fizeram outras bobagens depois. Aproveite o tempo de longanimidade do Senhor. Ele deseja a sua salvação. Arrependa-se do seu pecado, confesse o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Aproveite o tempo. Não há outro caminho. Não há outra verdade. Não há outra vida que não seja em Jesus Cristo. Porque Ele será glorificado. Quando Ele voltar, Ele será glorificado. Salvando e aplicando juízo. O nome de Cristo será exaltado pelos fiéis, e o nome de Cristo será exaltado por aqueles que serão condenados. Porque todos dirão e reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor, você gostando ou não. Não há salvação sem Ele. O tempo de salvação é agora. Aproveite a oportunidade e a benignidade, a longanimidade do Senhor. Porque o dia que acabar, acabou. Vai ser, como é que o videogame diz? Game over. Acabou. Não tem fase 2. Não tem fase 2. É agora.
Aproveite então. Concluo com o verso 9 do capítulo 3. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Meditem antes de dormir. Como é que está a sua vida com Deus? Vocês crentes. Você que não é crente, não se rendeu aos pés de Cristo. Como é que está a sua vida? Tome decisões. Aliás, esperar para amanhã é tomar uma decisão. Não quero. Amanhã eu penso nisso. A palavra foi pregada. O texto fala sobre juízos e o texto fala sobre salvação. O que Jesus falou em todo o seu ministério na terra. O que os profetas falaram, o que os apóstolos falaram. Somos indesculpáveis. Já seríamos indesculpáveis, mesmo que não tivesse a pregação, porque a natureza aponta para Deus. E mesmo assim as pessoas se mantêm rebeldes. E mesmo diante da pregação da palavra poderosa de Deus, alguns se mantêm rebeldes. É a responsabilidade que está sobre nossas mãos. E sobre as mãos daqueles que ouvem. Tomem decisões. O Senhor Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de cultuar ao Senhor, de exaltar o nome do Senhor. Senhor Deus, obrigado pela meditação do texto, da palavra do Senhor, pela pena de Pedro, que escreveu a igrejas de longo tempo atrás, ensinos que foram mantidos pelo Senhor, preservados pelo Senhor e que nos falam até hoje, porque Cristo voltará. Naquela época já estavam zombando, de que o Senhor Jesus já estava esquecendo, talvez demorando. Hoje ouvimos as mesmas coisas depois de mais de 2000 anos. Ele esqueceu, mas o Senhor Jesus voltará. Sejamos fiéis, encontrados fiéis, santos, vigilantes, fiéis ao Senhor. Deus, mantenha teu povo, Deus fiel. É o poder do Senhor que nos mantém fiéis. Por misericórdia, Deus, nós somos falhos, nós pecamos, como indivíduos e como igreja. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor Deus. Que aqueles que ouviram e talvez não tenham dado muita importância, que tenham outras oportunidades. Dê novas oportunidades, ó Deus, de salvação. Obrigado por tua longanimidade. E em nome de Jesus que oramos. Amém.